É incrível porque hoje vai ser meu último sermão em inglês, amém? Vão sofrer mais quando eu prego somente em português, mas, amém? É a única forma que vou aprender mais, amém? Então, a minha incrível, assombrosa, espiritual esposa, linda, amém? Ela traduz para mim por todos estes 5 meses já traduz para mim. Então é hora agora de ela não ter um break, amém? Então hoje vamos a terminar nosso estudo do livro de Marcos, amém? Então vamos a abrir nossas Bíblias a Marcos capítulo 16, amém? Well, as I was thinking about the chapter, Enquanto eu estava pensando sobre o capítulo, I was thinking about a title for the chapter. eu estava pensando sobre um título para o sermão. And here is a chapter where Jesus physically resurrects. E esse é o capítulo onde Jesus fisicamente ressuscita da morte. And that's the best news in the world. E é a melhor notícia do mundo. That our Lord Jesus Christ died for our sins, Que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados. but on the third day He raised from the dead. No Amen? terceiro dia ele levantou do morte. And that's awesome. E isso é incrível. So the title of today's sermon is Então o título hoje é Events Around the Resurrection. Eventos ao redor da ressurreição. Many things happened during the resurrection. Muitas coisas aconteceram na ressurreição. Ou acontecimentos também se pode falar, não? Ok, com muitos acontecimentos aconteceram. And many things happened during the resurrection. Muitas coisas aconteceram ao redor da ressurreição. So we're going to start reading, Então vamos começar a ler, actually in chapter 15, na verdade, em capítulo 15, because I left the last part out, porque eu deixei a última parte fora, last sermon. a última semana. So let's read in verse 42. Então vamos começar a ler versículo 42. Vamos a ler en Marcos 15, versículo 42. Amém? Here the Bible says, Aqui a Bíblia diz, vou ler em português, fala, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimatia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilato e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Magdalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. From here we get our first point. daqui tiramos nosso primeiro ponto. Be bold as a disciple. Seja corajoso como discípulo. Here, Joseph of Arimathea, Aqui, José de Arimatia, he asked Pilate for the body. ele pediu a Pilatos pelo corpo. And Pilate gave him the body. E Pilatos deu. And he, the Bible says, put the body in a cloth. E ele colocou e envolveu o corpo em um lenção And he put him in the rock. e colocou na rocha. Now, in order to understand what happened here, Para entender as coisas que aconteceram aqui, we got to read the parallel passage nós temos que ler a passagem paralela. in John chapter 19. Em João, capítulo 19. In John 19, verse 38, Em João 19, versículo 38, let's read there. vamos ler aí. João 19, versículo 38. Aqui o passagem paralelo. Fala assim. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilato o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora
o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloes. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com costumes judaicos de sepultamento. Oh, here we get a lot of insight. Aqui temos muitas coisas interessantes. The Bible says that Joseph of Arimathea was a disciple. A Bíblia diz que aqui José de Arimateia era discípulo de Jesus. Wow, we didn't know that from the book of Mark. Do livro de Marcos a gente não sabia isso. He was a disciple, Era discípulo, but he was a disciple in secret. mas ele era discípulo em secreto. That's not good. Isso não é bom. He was a secret disciple. Ele era discípulo secreto. And the Bible says that Nicodemus was there as well, E a Bíblia diz que Nicodemos estava ali também, assuming that he also was a secret disciple. assumindo que ele também era discípulo secreto. But the Bible says that they were scared Mas a Bíblia diz que eles tinham medo of the Jews. dos judeus. See, the point number one tonight Ponto número 1, is that you got to be a bold disciple. você precisa ser discípulo corajoso. You cannot be like Joseph, Não pode ser como José, that he was in secret. que estava em secreto. He didn't want, he feared the Jews. Ele tinha medo dos judeus. As disciples, Como discípulos, we got to be as bold as lions. nós temos que ser corajosos como leões. Look at Proverbs 28, Vai para Provérbios 28, verse 1. versículo 1. Provérbio 28, versículo 1. Eu amo essa escritura, uma escritura incrível aqui. Provérbios 28, versículo 1. Fala, o impio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. When you are righteous, Quando você é justo, you don't fear, você não tem medo. because you have God with you, amen? Você tem Deus com você. The righteous are as bold as Os lions. justos são corajosos como leões. That's what we need to be as disciples, Isso amen? é o que a gente precisa ser como discípulos. Joseph was cowardly. José era covarde. He was secret disciple. Ele é discípulo em secreto. And it's very interesting that the Bible says here in verse 1 as well, É muito interessante que a Bíblia diz aqui, em versículo 1, that the impio, the unrighteous, que os que não são justos, impio, no? ímpios, They flee, que eles fogem, even though no one pursues them. além que ninguém está perseguindo. See, there are people, that's going to happen, that they leave the church, Tem pessoas, isso vai acontecer, tem pessoas que eles saem da igreja, and you call them, they never answer. você liga para eles e eles não atendem o telefone. What's the issue biblically? O que é o assunto aqui, biblicamente? They're not righteous. Não são justos. There's sin. Tem pecado. The wicked leaves those no one pursues. Os ímpios fogem, embora que ninguém está perseguindo. Now we gotta pray for them, amen? Nós precisamos orar por eles. We gotta try to get them back, amen? Precisamos tentar fazer eles voltarem. But if when you are in sin, Mas quando você está em pecado, you leave você foge. because you feel guilty. Porque você sente culpa. And we gotta understand that concept. E nós precisamos entender esse conceito. But when we are righteous, Mas quando nós somos justos, we can be as bold as lions. podemos ser corajosos como leões. Amen? Amém? I mean, this week, Essa semana, I think it was on Tuesday. I went on a prayer. eu acho que foi terça-feira, eu fui, I went on a prayer walking. fui para caminhar andando. And I was praying as I was walking, Orar andando. and I went to a place where I like to pray. Eu fui para lugar onde eu gosto de orar. I went to the cemetery. Eu fui para cemitério. Yeah, I went near where I live. There's a Perto cemetery, onde eu moro, tem cemitério. and once in a while I like to go there to pray. E de vez em quando eu gosto de ir lá para orar. And then because there's nobody there, Porque não tem ninguém lá. it was raining. Estava chovendo. So I'm here with my umbrella. Então eu estou ali com meu guarda-chuva. Nobody E não there. tem ninguém ali. And this is kind of a beautiful cemetery. E é cemitério muito bonito. It's an old. I live in Tatuapé, Eu moro em Tatuapé. and I guess it used to be like an Italian neighborhood, I guess. Parece que antes era bairro italiano. And I was there in that cemetery, Então eu estava ali no cemitério. and I like to read.
what it says Eu on gosto the, de ler. what do you say, on the capstones, on the tumultos. Tumultos você fala? Como? Túmulos. Eu gosto de ler o que se fala nos túmulos, huh? And you read and I saw some people, for example, I saw a kid that only lived 5 days. Eu vi, tem muitas coisas. E eu vi que era menino que só viveu 5 dias. I saw a woman that lived 102 years. Eu vi uma mulher que viveu 102 anos. A lot of people were born in 1870, 1850. Muitas pessoas nasceram em 1800, 1900. 1850, 1870. And I was there just reading, and they had pictures. Some people put pictures on there. Estava ali lendo e alguns deles têm fotos. And I go, these people don't have any more chance. E agora eu estou pensando, essas pessoas não têm mais chance. Their fate is sealed. O destino dele está fechado. There's no more hope. Não tem mais esperança. They can't come back Eles não podem voltar and obey Jesus anymore. e obedecer a Jesus mais. And I asked myself, God, why me? Eu perguntei a Deus, e Deus, por que eu? Why am I a disciple? Por que eu sou um discípulo? Why wasn't I like one of these guys Por que eu não fui como um deles that was born 100 years ago que nasceu faz 100 anos and perhaps did not know the truth about e Jesus? talvez não sabia a verdade de Jesus? Why am I chosen? Por que eu fui escolhido? It's unfair. Não é justo. It's unfair that I know the truth. Não é justo eu saber a verdade. And the truth is that I need to be bold as a lion. E a verdade é eu preciso ser corajoso como um leão. Because the world is full of false religion Porque o mundo está cheio de religião falsa and false doctrines e doutrina falsa. that they're not leading people to heaven but to hell. Não está dirigindo as pessoas para o céu, mas para o inferno. I need to be bold as a lion. Eu preciso ser corajoso como um leão. I thought about the first year I was a disciple. Eu pensei, o primeiro ano que eu fui discípulo, That was 15 years ago. faz 15 anos atrás, I remember I was working in a hardware place. eu lembro que eu estava trabalhando em uma ferreteria. Ferramentaria, não sei como se fala, né? Ferramentaria. And I was also going to college. E também estava estudando. And I remember that I was sharing with a lot of people in that store. Eu lembro que eu estava compartilhando minha fé com muitas pessoas da sua loja. That was a big store. E era uma loja muito grande. Like very big. Muito grande. Probably had like 100 employees. Talvez tinha 100 empregados. And I shared with a lot of them. E eu compartilhei com muitos. I remember sharing with one that was just hired. Eu lembro compartilhando com um que estava recém-empregado. I talked to him about Jesus. Falei com ele sobre Jesus. He didn't believe in Jesus. Ele não acreditava em Jesus. He didn't want to believe in Jesus. Ele não queria acreditar em Jesus. 2 weeks later, he died in a car crash. 2 semanas depois, ele morreu em um acidente de carro. And I go, wow. Eu pensei, uau. And I remember someone that I did not share my faith Eu with, lembro de uma pessoa que também não compartilha minha fé. he died. Ele também morreu. And I go, wow, I didn't get to share with him. Aí eu pensei, nossa, eu não consegui compartilhar com ele. And that's the battle that we're in. E isso é a batalha que a gente tem. People live and people die. As pessoas vivem, as pessoas morrem. But we need to be bold as a lion, amen? Nós precisamos ser corajosos como um leão. Because the grand majority of people, Porque a maioria das pessoas they don't know Jesus. não conhecem a Jesus. And they need to know Jesus, amen? Precisam conhecer a Jesus. I want to encourage you this week. Eu quero te animar para esta semana. I want to inspire you this week Eu quero inspirá-los para esta semana. to share your faith every single day. Compartilhar a tua fé todos os dias. And to bring people to church. Trazer as pessoas para a igreja. Bring people to Bible talk. Trazê-los para o bate-papo. Set up Bible studies with people. Marcar estudos bíblicos. Because people need to be saved, As amen? pessoas precisam ser salvas. And we need to be bold as a E lion. nós precisamos ser corajosos como um leão. Amen? Amém? Let's go back to Mark Vamos 16. voltar para Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 1. Versículo 1. Fala assim. Quando terminou o sábado, Maria Magdalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas das outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar,
viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse Jesus. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos deles e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. What an incredible passage. Que passagem incrível. Here Jesus, Aqui Jesus it's not in the tomb. não está na caverna. The women wake up really early, As mulheres acordaram muito cedo, Sunday morning, domingo de manhã, right up to the Sabbath, depois do sábado. and they go to the tomb, E eles vão para a tumba. and they are thinking, Eles estão pensando, who's going to remove the rock quem vai tirar a pedra daqui? so we can see Jesus, Para a gente poder ver Jesus. so we can see his body? Para limpar o corpo dele. And when they get there, E quando eles chegam lá, the rock is not there. a pedra não está. When they go in the tomb, Quando elas entram na tumba, they see an angel of God. eles veem um anjo de Deus. Can you imagine seeing an angel? Você pode imaginar ver um anjo? The angel tells them he's not there, O anjo fala, ele não está aqui. and to go to Galilee, Vai para a and to Galileia. tell the disciples. E fala para os discípulos. Isn't that incredible? Não é incrível isso? It's amazing. É assombroso. See, at the tomb, Na tumbo. na tumba, no? Tumbo. Tumbo se fala. Tumba. At the tomb, there was Jesus, Tinha Jesus, there were the angels, tinha os anjos, there were the women, tinha as but mulheres. there was another group of people E também tinha um outro grupo de pessoas that this passage doesn't talk about. que essa passagem não fala. And those were the Roman guards. E eles são os guardas romanos. Because the body of Jesus was being guarded. Porque o corpo de Jesus estava sendo guardado. But this passage doesn't talk about them. Mas essa passagem não fala sobre eles. But let's read the passage that does. Vamos ler a passagem que se fala. Let's go to Matthew 28. Mateus 28. ¿Están conmigo, hermanos? Amém. The guards are very interesting. As guardas eram muito interessantes. Because in these times, Porque nesses tempos, there was a law. porque tinha uma lei. If you were a Roman guard and you lost your prisoner, Se você é um guarda romano e você perdia seu prisioneiro, they demanded your life. era a vida dele por a sua. So they made real sure Então eles estavam faziam tinha Muito muito seguro. seguro that they would keep the prisoner. que eles iam manter o criminoso. So you had guards here. Okay. So vamos a Mateo 28, amén. And vamos a leer en el versículo 1, amén. Se depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Magdalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, esse era um detalhe que não sabíamos, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Wow! I imagine that. Can you imagine? There was an earthquake. Você pode imaginar, tinha um terremoto. The angel came like lightning. O anjo veio como relâmpago. He moved the rock. E ele tirou a rocha. He probably didn't touch it. Talvez nem tocou. He just went like that and the rock moved. Só fez assim e a rocha mudou. And then he sat on top of the rock. E depois sentou em cima da rocha. Like, what are you going to do, guards? E aí falando para os guardas, o que você vai fazer? What are you going to do? I'm of God here. O que você vai fazer? Eu sou de Deus. Let's see how the guards respond. Vamos ver como os guardas responderam. En versículo 3. Su apariencia era como un relámpago y sus vestes eran brancas como a neve. Versículo 4. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo.
sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Incrível. O que passou com os guardas? What happened to the guards? O que passou com os guardas? They were super afraid. Eles tinham muito medo. So naturally, Então, naturalmente, they went back and talked to their bosses, eles voltaram a falar com os chefes, which was the Jewish leadership. que eram a liderança judaica. Let's go to verse 11. Vamos para o versículo 11. 11. Versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema, que é a morte. Esse é o problema grande. Versículo 15. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Incredible. Incrível. See, I love this passage. Eu amo essa passagem. He says some of the guards. Aí fala que alguns dos guardas, Not all the guards. não todos, Some of them went back and talked to the leadership. alguns voltaram e falaram com a liderança. Why not all of them? Por que não todos? Because I believe some of them Porque eu acredito que alguns became disciples. se tornaram discípulos. It had to happen. Tinha que acontecer. Like if you see an angel of God Se você vê um anjo de Deus that looks like que lightning, parece como um relâmpago, moves a rock, tira a rocha, sits in the rock. senta em cima, I mean, wow, some of the people are going to get converted. algumas pessoas vão se tornar discípulos depois disso. So the ones that did not get converted, Então, aqueles que não se tornaram discípulos, they went to the chief priests eles voltaram e falaram com os chefes sacerdotes. and they told them the truth. E eles falaram a verdade. And these religious leaders, in their hypocrisy, E esses líderes religiosos, na hipocrisia, gave them a lot of money deram para eles muito dinheiro. and said, look, your life will not be taken from you Eles falaram, então sua vida não vai ser tirada if you lie se você mente and say that the disciples stole the body, e fala que os discípulos entraram e roubaram o corpo. which is impossible. Que é impossível isso. How these disciples that are not trained Co- can take these Roman soldiers with swords and weapons? Não é possível. Como esses discípulos que não são treinados vai enfrentar os guardas romanos que eles são treinados para guerra Yeah, and they have weapons. e tem muitas armas. So, and this message, false message, E a Bíblia diz que essa mensagem falsa has been proclaimed tem sido proclamado all over. por todo lado. The Jews today, Os judeus hoje, they believe this. eles acreditam naquilo. They believe Jesus was an imposter. Eles acreditam que Jesus era impostor. Why? Por quê? Because of what the soldiers did right here. Por causa o que os soldados fizeram ali. See, our second point is Nosso segundo ponto this. é isso. Satan's commission A comissão de Satanás versus the Great Commission. versus a comissão A grande, grande comissão. A comissão de Satanás versus a grande comissão. The Great Commission A grande comissão, is a few verses later, e são uns versículos depois, in verse 18. é versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. That's the Great Commission. Essa é a grande comissão. What is Satan's commission? Qual é a comissão de Satanás? Well, we got to understand God's commission first. Nós precisamos entender a grande comissão de Deus primeiro. The Great Commission is to seek and to save the lost. A grande comissão é de procurar e salvar o que foi perdido. Satan's commission A comissão de Satanás is to deceive the world é de enganar o mundo about Jesus. sobre Jesus. And that's exactly what we see here. E é exatamente o que a gente vê aqui. In very close verses, Em versículos muito próximos, you see Satan's commission você pode ver a comissão de Satanás and you see
the Great Commission. E você pode ver a grande comissão. That's incredible. É incrível. The Great Commission is to go to all nations A grande comissão é para todas as nações and to save the e nations. salvar as nações. Satan's commission is to deceive the nations. A comissão de Satanás é de enganar as nações. As disciples, we need to go out there and save the nations. Amen? Como discípulos, nós precisamos entrar em todas as nações e salvar. I think about what Joey said during the good news. Eu penso sobre o que Joey falou durante as boas notícias. In London, Em Londres, they baptized a young man named Nathan. eles batizaram um jovem chama Nathan, 20 years old. 20 anos. But he's not from London. Mas ele não é de Londres. He's from South Africa. Ele é África do Sul. And in the good news, it says that all his family came to see the baptism. E as boas notícias falam que toda a família dele chegou para ver o batismo. That's not a coincidence. Isso não é coincidência. Because in 2 years, we want to plant South Africa. Porque em 2 anos nós vamos plantar a igreja na África. See, God is putting the pieces together Deus está aproximando os pedaços to evangelize the world. para Amen? evangelizar o mundo. And we need to be focused on the Great E Commission nós precisamos estar focados na grande comissão and not Satan's commission. e Amen? não a comissão de Satanás. Let's go back to Mark chapter Vamos 16. voltar para Marcos, capítulo 16. Great chapter, huh? Um grande capítulo. Versículo 9. Fala assim: Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Magdalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com eles tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Who did Jesus appear first? A quem Jesus apareceu primeiro? He says it right there. Aí fala, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Amen? Jesus appeared first to a woman. Jesus apareceu primeiro a uma mulher. See, a lot of people criticize Christianity. Muitas pessoas são críticos com o cristianismo. And they say Christianity is just a man religion. Eles falam que o cristianismo é uma religião de homens. No, there's no one who did more to liberate women than Jesus Christ. Não tem ninguém mais que fez mais para liberar as mulheres que Jesus. See, Jesus appeared to a woman Jesus apareceu a uma mulher because he loved men and women the same. porque ele amava homens e mulheres igual. And this is incredible Isso é incrível, because we live in a world porque nós vivemos em um mundo that doesn't do that. que não faz isso. But God loves men and women the same. Now, women should not have authority over men. Mas Deus ama homens e mulheres por igual. Agora, mulheres não podem ter autoridade sobre o homem. But biblically, we're the same in our value before God. Mas, biblicamente, nós temos o mesmo valor na frente de Deus. I mean, it's incredible to be in a church É incrível estar numa igreja where we want women leadership. onde nós queremos a liderança de mulheres. We need women to lead and to lead other women to Christ. Precisamos mulheres que vão liderar e liderar mulheres para Cristo. And invite men so we can study the Bible with E them. convidar homens para a gente estudar com os homens. Amen? Amém? See, that's what we need to do. Isso que nós precisamos fazer. Because when Jesus liberated women, Porque Jesus liberou as mulheres. let's keep reading. Vamos seguir lendo. In verse 11, Versículo 11. fala, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Versículo 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurrecto. This is an interesting chapter. Esse é um capítulo interessante. Versículo. Versículo interessante. And here we get our third point. E aqui tiramos nosso terceiro ponto. Inspire those who doubt. Inspira aqueles que duvidam. Here the disciples were doubting. Aqui os discípulos estavam duvidando. When Jesus went up to them, Quando Jesus veio até eles, initially he rebuked them.
Inicialmente ele arrependeu, because they should have believed in him. porque eles deveriam ter acreditado. But then Mas ali, in his last interaction with them, no último encontro com eles, he says this. ele fala isto. Let's go to Matthew 28, Vamos para Mateus 28, verse 16. versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Fala assim: Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. In his last interaction with the disciples, No último encontro que ele teve com os discípulos, they went to Galilee. eles foram para Galileia. And Galilee is elevated, Galileia está levantado, elevado. elevado. And you can see a lot of the city. E você pode ver muito da cidade dali. So he brought them where everything began. Então ele levou os discípulos onde tudo começou. Because he called a lot of them in Galilee. Porque ele chamou muitos deles em Galileia. And then they worshipped him. E aí eles adoraram a ele. But some doubted. Mas alguns duvidaram. Can you imagine them doubting? Você pode imaginar eles duvidando? After being with Jesus 3 years. Depois de estar com Jesus 3 anos, After seeing everything he did. depois de ver tudo que ele fez, They doubt. eles duvidaram? I mean, from a human point of view, De um ponto de vista humano, you say, well, this was a failure. você pode pensar, nossa, isso foi um fracasso. How could they doubt? Como eles podem duvidar? After everything, Depois de tudo, they see me resurrected. eles têm me visto até ressuscitar. I gave them food. Eu dei eles comida. And they doubt. E eles duvidam? Well, Jesus ignores their doubts. Jesus ignora as dúvidas deles And he gives them vision. e dá para eles visão. Go into all the world. Vai para todas as nações. Make disciples. Façam discípulos. Teach them to obey. Ensine-lhes a obedecer. That's what he tells them. Isso que ele fala para eles. Why? Por quê? Because he knew that if they obeyed the Great Commission, Porque ele sabia, se eles obedecem na grande comissão, the doubts will go away. as dúvidas vão sair. Only when we're totally committed, Só quando nós somos totalmente comprometidos, when we obey the Great Commission, quando estamos obedecendo à grande comissão, our doubts leave. não temos mais dúvidas. If you're lazy Se você é preguiçoso and you're not sharing your e faith, não está compartilhando sua fé, studying the Bible with people, estudando a Bíblia com as pessoas, you're going to get a whole bunch of doubts. você vai começar com muitas dúvidas And you're going to get critical. e você vai ficar crítico. But when you do the will of God, Mas quando você faz a vontade de Deus, your heart is pure. seu coração fica puro. Because you're doing what you were meant to do from heaven. Porque você está fazendo o que você foi criado para fazer desde o céu. And that's what we need to do. E isso que nós precisamos fazer. And if you're doubting, Se você está duvidando, you need to get into the Great Commission. você precisa se enfocar na grande comissão. It's amazing. É incrível. When I study the Bible with someone, Quando eu estudo a Bíblia com alguém, it's amazing because, é incrível porque, yes, it helps that person, sim, ajuda essa pessoa. but it helps me. Mas me ajuda muito mais. Because I remember the convictions Porque eu lembro das convicções that I'm supposed to have. que eu preciso ter. See, studying the Bible with someone Estudando a Bíblia com alguém, saves other people, salva outras pessoas. but it keeps you saved. Mas te mantém você salvo. Amen? Amém? All of us need to have the goal to be in Bible studies. Cada um de nós precisamos ser um alvo de estar em estudos bíblicos. Because that's what's going to make us strong. Amen? E isso que vai fortalecer nossa fé. That's what it means to inspire the doubtful. Isso é o que significa inspirar os duvidosos. Mark 16. Marcos, capítulo 16. Versículo 15. Fala assim. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Whoa! In very strong passage. Passagem muito forte.
You have to believe and be baptized to be saved. Você precisa acreditar e ser batizado para ser salvo. Believe is not enough. Acreditando só não é suficiente. Many religions teach that all you have to do to be saved is to believe. Muitas religiões ensinam que só o que você precisa é acreditar para ser salvo. That's not enough. Isso não é suficiente. You gotta believe and be Você baptized precisa acreditar e ser batizado for the forgiveness of sins pelo perdão dos pecados and to receive the Holy e Spirit. para receber o Espírito Santo. If you believe you're saved at the point of just believe, Se você acredita que você é salvo só ao ponto de acreditar and then you get baptized as a symbol e você é batizado só por símbolo, after, depois it's not enough. não é suficiente. You gotta understand what you were doing when you're getting baptized. Você precisa entender o que você está fazendo sendo batizado. If you have questions, we can talk after. Se você tem algumas perguntas, nós podemos falar But depois. there's a definite plan of salvation in the Bible. Mas tem plano definitivo de salvação na Bíblia. And it's very important that we follow it E muito importante que a gente segue so we can be saved. para ser salvos. Let's keep reading. Vamos seguir lendo. Verse 17. Versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Incrível a escritura. Ao final, Jesus diz, prega a palavra e... prega a palavra e vão ter algumas sinais. You have some signs. Você vai ter alguns sinais. Some of these are going to be, Algum deles vai ser, you're going to be able to pick up a snake. algum deles que você vai conseguir pegar uma Culebra, serpente, creio. serpente. And if it bites you, nothing's going to E happen. se te morde, nada vai acontecer. And somebody may give you venom, E talvez alguém vai te dar veneno and you don't know, e você não sabe, and you drink it, e você toma aquilo, and you're not going to die. nada vai acontecer. You're going to be able to expel demons, Você vai conseguir expulsar demônios, speak new tongues, falar novas línguas and put your hands on people and heal them. e impor as mãos nas pessoas e sarar eles. And the Bible says E a that Bíblia diz, at the very end, no final aqui, versículo 20 fala, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. The purpose of the miraculous o signs, propósito das sinais miraculosos, o propósito dos sinais miraculosos é a última oração aí, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. It was to confirm the word of God. Era para confirmar a palavra de Deus. Why? Por quê? There was no Bible. Porque não tinha Bíblia. There was no New Testament. Não tinha Novo Testamento. So, for example, let's say Matthew, Então, por exemplo, vamos dizer Mateus, he goes to India ele vai para a Índia to preach the word, para pregar a palavra. which tradition says that's where he dies. E a tradição diz que ele fez isso. And when he goes to India, E quando ele vai para a Índia, he goes, I want to teach you about the real God. ele fala, eu quero te ensinar sobre o Deus verdadeiro, That's Jesus Christ. Jesus Cristo. Then the Hindu people would say, Mas os hindus vão falar, okay, we have many gods. tá bom, nós temos muitos deuses. We have hundreds of gods. Nós temos 100 deuses. Jesus, another God? Okay. Jesus, mais tá bom. Do you have any writings? Você tem alguma coisa escrita? Not really. Não tenho nada. Some prophecies in the Old Testament. Tem algumas profecias no Antigo Testamento. But if Matthew came Mas se Mateus vai and healed somebody, e cura alguém, that's a little different. isso é um pouquinho diferente. Whoa, that's of God. Isso é de Deus. If Matthew came Se Mateus vai and a snake bitten,
e um serpente morde ele. and nothing happens to E him, nada acontece. whoa, that's different. Aí isso é diferente. So the purpose of the miracles Então o propósito dos milagres is to confirm the word of God, like it says right there, é confirmar a palavra de Deus. which is very important. É muito importante. And now this is very important for us to understand. Isso é muito importante para nós entender. God does many miracles, Deus faz muitos milagres. and if we pray for somebody, E se nós oramos por alguém, God can heal anybody. Deus Amen. pode sarar qualquer pessoa. God has the power to do whatever He wants. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa que Ele quer. But the purpose of the miracles was to confirm the word. Mas o propósito dos milagres era para confirmar a palavra de In the Deus. future, we'll do more studies about the miraculous gifts. No futuro, nós vamos fazer mais estudos sobre os milagres, Sinais miraculosas. sinais miraculosos. But this is an incredible chapter 16. Mas esse capítulo é muito incrível. We've read all chapter 1 to chapter 16. Temos lido tudo, capítulo 1 até capítulo 16. That's a lot. Isso é muito. And I hope the studies have encouraged you. Eu espero que os estudos tenham te inspirado. I hope it has inspired you Espero que tenha te encorajado to follow Jesus more closely. de seguir a Jesus mais perto. Next week, Pra semana que vem, I want to preach in Portuguese. eu vou pregar em português. And to God be the glory. Para Amen. Deus seja